Demorou, mas chegou. O Grande Prêmio de São Paulo já está na porta. Aquele grande prêmio que nós brasileiros esperamos o ano inteirinho para torcer aqui de Interlagos. O Grande Prêmio que já trouxe muita emoção para os brasileiros esse ano. Já há alguns anos, na verdade, sem brasileiro na pista, mas a gente tem brasileiro fazendo esse Grande Prêmio acontecer, a Fórmula 1 acontecer. Hoje, aqui na Band News FM, a gente recebe o Fábio Guedes, que é Track Marshal da Fórmula 1. Fábio, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Não, prazer, Isabela. Obrigado pela oportunidade de dividir um pouquinho com vocês os bastidores da Fórmula 1. Então vamos começar explicando para quem está ouvindo e assistindo a gente o que é que você faz no seu dia a dia ali durante as corridas, qual que é a sua função? Bom, o Track Marshal, na prática, para quem vai acompanhar lá de Interlagos ou assiste na TV, a pista é dividida em setores, pequenos setores, e cada setor tem uma equipe responsável por cuidar em termos de sinalização, resgate se tiver alguma batida, bombeiros, enfim. Eu trabalho na sinalização. Na prática, são as bandeiras, os luminosos que piscam. Nosso objetivo principal ali é sinalizar para o piloto tudo o que está acontecendo. Então, se tem um acidente à frente, se tem um carro lento à frente, se tem um safety car, bandeira vermelha, enfim. Eu sou Flag Marshal, como a gente chama, né? Tenho essa experiência desde 2013 no GP Brasil. Venho fazendo todos os anos, já fiquei em vários setores da pista. E esse ano eu tive a oportunidade também, né, acho que bem legal compartilhar, de ir para os Estados Unidos. Fiz GP Miami, fiz GP do Austin agora, acabei de chegar, né, de viagem, inclusive. Então, na prática, é sinalização. Mas temos também o pessoal do resgate, bombeiros, enfim. E, Fábio, todo esse tipo de sinalização, vocês também têm alguma autonomia para auxiliar o piloto ali a identificar que tem alguma coisa acontecendo na pista? O que você pode e o que você não pode determinar ali ao longo da corrida? Curiosidades, né? Bom, tem algumas bandeiras que eu posso, como Flag Marshal, dar por autonomia minha. São bandeiras, normalmente a bandeira amarela, né? E a curiosidade, uma amarela, um piloto se acidentou fora da pista, duas amarelas dentro da pista, assim que a gente comunica para o piloto. Bandeira azul, bandeira branca, bandeira de falta de aderência. Quem já andou de kart ou acompanha um pouco mais sabe, né, o significado de cada uma. O que eu não posso fazer é bandeiras que neutralizam a corrida. Então, bandeira vermelha, placa de safety car, a gente tem que esperar a ordem lá da central, né? A gente pode reportar, tem um acidente, está tendo alguma situação, mas a gente tem que esperar essa ordem. Então, essa é a minha autonomia dentro da pista. Não, e é muita autonomia, Sim, gente. Dar uma bandeirada amarela significa muita coisa, pode mudar o rumo da corrida para os pilotos. Sim, e mais do que isso, não da corrida só, do treino classificatório também, né? A gente teve, inclusive, em Austin, a situação onde na última volta o Russell bateu. Acho que o Verstappen vinha fazendo a melhor volta para fazer a pole, exato, e ele teve que tirar o pé. Por quê? Bandeira amarela no treino classificatório, você não pode melhorar o teu último tempo. Então, o Verstappen tira o pé, vai para o box, a pole acaba ficando com o Norris. Então, uma bandeira amarela dada de forma errada ou equivocada pode, inclusive, mudar a classificação da corrida. E olha, gente, vocês estão ouvindo o Fábio falando, a responsabilidade é grande, então o treinamento também precisa ser grande. A Fórmula 1 é um esporte de alto rendimento, a gente está falando da maior categoria de automobilismo do mundo. É uma categoria que não aceita erros. Eu imagino que a pressão sobre vocês deve ser muito grande. Como que é essa preparação, tanto aqui no Brasil e como foi lá nos Estados Unidos? Vocês passam por treinamento? Tem ali o guia do Track Marshal? Sim, são grandes treinamentos. Começa de forma online, tem a forma prática. Aqui no Brasil nós passamos mais de 3 finais de semana antes da corrida no autódromo, treinando visibilidade, algumas situações, simulações. É importante mencionar que tanto o pessoal de sinalização quanto o pessoal de resgate são voluntários, né? Então, eu tenho minha vida, minha profissão aqui, todos têm, ninguém está ali só como um marshal ao redor do mundo indo junto com a Fórmula 1, né? Então, é importante que a gente tenha esses treinamentos até para estar com a cabeça reciclada, revigorada para os GPs. E são treinamentos muito, muito intensos mesmo. Então, a gente passa desde situações de corrida que podem acontecer, algum carro, quando um carro para em algum trecho, como os postos reagem, mas também treinamentos de toques, né? Então, toques laterais, toque traseiro, quem tocou em quem, tem alguma peça sobressalente, fluido. A gente é treinado para saber se o que está saindo de fluido daquele carro é água, óleo ou outro fluido. Então,
são bastante detalhes, é um treinamento bem intenso, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? Lá fora, pela questão da locomoção, quem não mora acaba sendo treinado na semana da corrida mesmo. E esse treinamento, Fábio, ele mudou ao longo do tempo? Você já passou por diferentes tipos de regulamento, inclusive, com mudança de regulamento. Tem mudança no treinamento? Você sente alguma mudança? Não, com certeza. A gente passa todo ano, inclusive, embora seja uma equipe quase que na maioria fixa que faz esses GPs, então o pessoal do Brasil é um pessoal que já faz, pelo menos desde 2013 também, a mesma equipe, lá fora também. Mas todo ano a gente passa por uma reciclagem, né? Então a gente teve mais recentemente os carros se tornando híbridos, então tem a questão do toque no carro, você não pode tocar se a luz não estiver verde, o material. Então todo ano a gente passa por um treinamento para entender aquele ano o que mudou e nas GPs anteriores o que aconteceu de exemplo, certo ou errado, que a gente pode replicar para o nosso GP aqui do Brasil. Já tem aí 11 anos que você está nessa atuação mais fixa no GP do Brasil antigamente, agora o GP de São Paulo. Fábio, como que era quando a gente tinha um brasileiro na pista? Tinha alguma diferença ali na atmosfera da equipe? Tipo, dá uma animada a mais, tipo, esse é o nosso GP. Agora a gente está sem representante, muda alguma coisa? Eu vou falar assim, muda, né, no sentido, obviamente, o Brasil tem uma história muito grande. E a gente vê isso exatamente até com as equipes, né? Quando eles estão aqui no Brasil e a gente tem alguma interação com as equipes, eles sempre falam Senna, Barrichello, Massa, aquele GP que o Massa perdeu daquela forma que dá até um arrepio, enfim, muda o termo o final de semana em si, a atmosfera, o pós-corrida, a nossa comemoração. Mas na prática, quando a gente está com a pista quente, que a gente usa o termo de pista quente quando tem carro na pista, a concentração, o foco vai ser o mesmo, como sem brasileiro ali. Mas o bastidor, a atmosfera, ela muda, com certeza. E Interlagos é um grande prêmio muito tradicional, é um grande prêmio muito característico também, porque tem peculiaridades, principalmente no tempo. A gente teve no ano passado uma situação bizarra, se você não lembra, aquele temporal que causou um apagão aqui em São Paulo, no meio ali do final de semana da Fórmula 1. Você estava lá, como foi essa experiência? Foi um pouco assustador. A gente via já bem antes até da transmissão mostrar as nuvens chegando, a gente sabia por rádio também que tinha uma previsão de chuva forte, mas aquele céu preto que fica, aquela imagem do Verstappen indo na reta com aquele céu preto, foi realmente assustador. A hora que a chuva começou, a gente ainda teve que esperar alguns segundos darem bandeira vermelha, né, paralisar oficialmente. E a gente já se abrigou, a gente tem os nossos centros, alguns containers ali, a gente se abrigou, mas foi assustador até depois, né? Quando a gente passou a chuva e que a gente saiu, voltou para a pista, que a gente viu as consequências de tudo ali. Os treinos do dia foram cancelados na sequência, a gente teve que retornar no dia seguinte um pouco mais cedo para uma agenda. Foi um pouco assustador. É Interlagos, né? Nesses anos são várias histórias de chuva, sol e tudo que você imagina. No mesmo dia, né? No mesmo dia, Esse que é o problema de Interlagos, é que você passa por 4 estações assim, voando, tudo ali no mesmo momento. E já que a gente está falando de Interlagos, você falou que já ficou em várias posições ali como fiscal. Tem ali uma posição privilegiada, dica para a galera também, já para o ano que vem, porque agora a gente não tem mais ingresso. De onde você assistiu melhor a corrida? Não dá para assistir durante o trabalho, mas ali, imaginando como um telespectador, nossa, aquele ponto é fora de série. Bom, Isabela, antes de entrar e estar na equipe da pista, eu sempre fui muito apaixonado por automobilismo. Corro de kart, organizei campeonato de kart, sempre tive isso na veia. Eu agradeço meu pai por isso. Então, muitos anos antes até, eu já frequentava Interlagos. Então, eu gostava muito, né? Sempre gostei muito de ficar na reta oposta, final da reta oposta. Acho que é um trecho de ultrapassagem, é um trecho que você vê parte da pista, tem a torcida que é um ponto à parte. Então, eu gosto de posições onde você vê mais a ação acontecendo. Então, em Interlagos, ele proporciona vários pontos, né? A gente tem a curva 1, a reta oposta, o miolo tem algumas curvas, né, de disputa. Então, Interlagos não é muito difícil achar um lugar legal para assistir, né? Convenhamos. Ótimo. E durante essa sua trajetória agora também internacional, teve alguma cena que, nossa, isso aqui foi demais, uma ultrapassagem, um toque que você viu de perto? Bom, acho que está fresco na cabeça de todo mundo, o Verstappen e o Norris, né?
eu tive a oportunidade de estar na curva 12, que é a curva onde houve a situação entre os dois. Então, vi de pertinho todo o fato, não só ali, mas nas corridas sprints, as Ferraris também estavam disputando muito ali nas primeiras voltas. Então, para mim, mais recentemente, está sendo meu lugar preferido do ano até agora. É um lugar e tanto. Sim. E eu queria te perguntar como que você chegou até esse posto, que eu imagino que muita gente deve estar ouvindo, assistindo a gente, pensando no glamour que é a Fórmula 1, Mônaco, super carros, super pilotos, super salários, só que não é bem assim na realidade, né? Não. Você já falou, é voluntário, Sim. as pessoas não estão recebendo por isso, mas é um sonho, né? A gente está falando de Fórmula 1, como foi essa trajetória? Bom, somos todos apaixonados, quem está ali, né? Então, como eu disse, eu ia assistir a corrida nas arquibancadas, eu quero fazer parte daquilo, eu quero estar ali, eu quero ajudar a Fórmula 1 a acontecer. Então, eu fui pesquisar, entender como que isso podia acontecer. Lá em 2013 consegui chegar nas pessoas, enfim, e aí teve todo esse meu histórico. Mas realmente, os bastidores de quem está na pista ali é muito diferente de Mônaco ou do paddock. É importante falar que nós somos os primeiros a chegar e os últimos a saírem da pista. Então, normalmente a gente chega por volta das 5, 6 horas da manhã, retira equipamento, né, bandeiras, rádios, enfim, vai para a pista, checa se a pista está preparada, limpa, né, faz todo o preparatório do material para que às 8, 9 horas comecem algumas inspeções, tem inspeção da FIA, provas de suporte, enfim. E ficamos até o final. Então tem que acabar a Fórmula 1, acabar todas as coisas de suporte, a gente fechar material e devolver, garantir que está tudo certo na pista para aí poder ir embora. Então a gente não tem não é a vida do bastidores, paddock que alguns pensam. A gente acaba até nem tendo acesso a isso na prática. Nosso acesso é às visitações que os fãs têm de forma geral. Mas vale a pena? Vale. Depois é um sonho realizado. Qual que é a sensação de última corrida ali, o final da corrida de domingo em Interlagos? Bate já uma falta. Eu vou falar por Austin agora, a gente estava no finalzinho da corrida, o pessoal falou assim, mas já acabou. E a gente estava lá desde quinta-feira, né? Começa quinta, na verdade, também tem esse ponto, não começa sexta, quinta nós já estamos lá para testar posicionamento, track test do safety car, enfim. Mas sempre dá aquela... Tá acabando, e passa muito rápido. Mas eu vou falar, são 11 anos, GPs aqui fora, nos Estados Unidos, a primeira volta de um Fórmula 1 na tua frente arrepia da mesma forma até hoje. E, Fábio, como que é a questão de segurança de vocês ali dentro? Os carros estão passando, gente, a 300 km por hora, muito perto, passa realmente muito rápido. Tem ali uma estrutura, eu imagino, a gente está falando de Fórmula 1, mas dá medo? Não dá medo. Para mim, não, pelo menos. Nós estamos sempre muito bem protegidos, né? Então, os postos, eles são sempre com a grade na frente, em alguma posição que, se houver um acidente, os detritos ou o carro, enfim, não nos acertariam. A gente está bem protegido. Eventuais posições, pessoal de resgate ou de bombeiros, que eles ficam mais vulneráveis, mais perto da pista, eles usam capacetes, enfim, mas também são colocados em pontos protegidos ou estratégicos, né? A gente teve, historicamente, a Fórmula 1 alguns incidentes, enfim, em relação a isso, e isso evoluiu muito nos últimos anos. Então, a gente fica bem seguro, mas não dá medo, não. Essa é uma das principais mudanças que você enxerga de 2013 para cá, 2024, de segurança? Sim. Até antes disso, a gente já via uma evolução muito grande, mas é muito nítido. Eu acho que nos carros, para quem assiste todo o equipamento, mas para quem está lá também é muito nítida a preocupação da Fórmula 1 com toda a nossa segurança, digo, todo mundo que está lá no circuito, ou seja, os pilotos, nós e a torcida também. E você contou aqui no início que essa é uma parte B da sua vida, você tem uma vida, entre aspas, normal. Como que você encaixa isso na sua vida? Como que é virar a chavinha ali de pessoa física, fã de Fórmula 1 e pessoa que faz parte da Fórmula 1 em geral? Foi um sonho conquistado e agora já é realidade. Sim, sou, como disse, né, voluntário, então na vida real sou bancário, tenho uma família maravilhosa e agradeço muito a minha esposa, a gente tem uma filhinha de 2 anos em casa, então fazer essas viagens, ir para fora, né, obviamente ela tem que me dar muito suporte, obrigado.
Mas é um hobby que ganhou peso. Como eu disse, eu corria de kart na terapia, começou a ficar sério, eu corri campeonato, eu cheguei a ter a oportunidade de correr 500 milhas profissional, junto com o Barrichello, com o Massa, inclusive. E aí a Fórmula 1 veio naturalmente nesse interesse, né? Mas virou um hobby e eu digo assim, é uma necessidade todo ano de estar lá, de fazer, entregar o melhor. E esse ano especialmente ter feito esses GPs fora também, fazer parte agora da associação lá dos Estados Unidos. Como foi esse processo para você chegar até os Estados Unidos? Quem tem interesse, está aí do outro lado, nosso, queria muito fazer parte da Fórmula 1. Não é simples, não tem ali uma inscrição tão fácil. Não. Como foi esse processo? Bom, no caso dos Estados Unidos, os países eles abrem algumas inscrições para os interessados, né? Cada país tem a sua regra, a sua forma de se chegar nessa inscrição. Eu sugiro que cada um procure a do Brasil ou do lado de fora. Nos Estados Unidos, a gente acabou sendo convidado a fazer parte por um brasileiro que trabalhou aqui alguns anos atrás, foi para lá, se juntou ao time, acabou assumindo algumas outras responsabilidades, falou: esse ano, pessoal, vocês querem fazer parte, venham os brasileiros que eu confio, que eu conheço, enfim. Fomos para Miami em 15 brasileiros, foi uma experiência fantástica, e agora a gente conseguiu repetir em Austin com mais 4 brasileiros também. E hoje fomos convidados a fazer parte lá da associação também. Então, tem interesse de fazer GPs em outros países também. Estou me programando ano que vem, eu vou falar com a minha esposa primeiro. Cuidado, hein? Soltar aqui em rede nacional. Mas o que eu indico é, se você tem interesse, procure do país que for do seu interesse a forma de se inscrever e de fazer parte. E tem que ter alguma especialização específica? Eles te fazem ali algum tipo de prova para testar o seu conhecimento? Quais são os requisitos? Depende da posição. Quando a gente fala de standardização e resgate voluntários, nós passamos só nos treinamentos e por alguma seletiva, mas nada que exige uma formação técnica, por exemplo. Mas quando a gente vai para bombeiros, equipe médica, obviamente a gente vai ter pessoas especializadas. Gente, eu vou aproveitar que o Fábio está aqui com a gente na sala digital da Band para trazer alguns dados que a gente levantou em parceria com o Google, que são o que as pessoas mais procuram quando a gente está falando de Fórmula 1, e eu tenho certeza que ele vai me ajudar a responder essas perguntas que são muito curiosas. A gente tem aqui algumas delas, entre as mais procuradas. Quanto custa um carro de Fórmula 1? As pessoas estão muito preocupadas com o preço também. Quanto custa um pneu de Fórmula 1? Será que está aí disponível no Mercado Livre? Chega no mesmo dia aí nas lojas de entrega? Dá para ter uma ideia, Fábio, de quanto custam esses carros de alto rendimento? Olha, é muito difícil prever, porque é um orçamento secreto, embora as equipes hoje tenham teto, já é uma novidade também. Mas se fala em mais de 100 milhões de reais, pelo menos, em um carro de Fórmula 1. Gente, vamos esperar a Mega da Virada para ver se a gente consegue colocar um na sala de casa. Essa aqui, quando a gente está em transmissão na rádio, as pessoas também perguntam bastante. A gente fala o tempo inteiro de DRS, mas o que é na Fórmula 1? E eu aproveito para te perguntar, no seu trabalho, vocês avisam de, tá liberado o DRS, não tá? Não, isso não está dentro do nosso escopo. Né? Acaba que, depende da posição que a gente está na pista, a gente acaba vendo o acionamento, enfim, mas a gente não atua em nada. Né? Mas o DRS, na minha opinião, ele trouxe uma emoção muito legal para a Fórmula 1, embora já tenha com os dias contados, né, dentro do novo regulamento. Mas pistas como Interlagos, pistas de alta com retas grandes, ela sempre traz uma emoção a mais. Né? E ele ali é um mecanismo que mexe com a asa, né, Fábio? Sim, ele diminui o arrasto do carro, então o carro de Fórmula 1, as asas, principalmente a traseira, são feitas por ar para cima e o carro grudar no chão. Então, por isso que ele consegue acionar ou atingir essas velocidades sem sair voando. Né? Se ele não tivesse asa, ele sai voando igual um avião, praticamente. O DRS, ele abre um espaço nessas asas, ele tira um pouco o arrasto do ar para cima, para trás, e deixa o carro mais rápido, segura menos o carro. Né? Por isso que ele só é permitido nas setas, inclusive, porque se um carro for tentar fazer a curva com o DRS acionado, ele vai reto no muro. Uma outra pergunta que surgiu depois de uma mudança de segurança, o Fábio falou aqui pra gente que teve alteração, o que é o ralo na Fórmula 1? Aí o ralo, gente, com H. Sim. Um ralo diferente do que a gente está habituado na casa. Foi bastante polêmico no começo, né, porque ele mexia com o visual do carro, mas eu acho que já se provou que era muito importante ter o ralo. Né? A gente já teve alguns incidentes, a gente fala, por exemplo, acho que na memória de todos, aquele toque do Hamilton do Verstappen na Itália,
onde o pneu do Verstappen cai sobre a cabeça do Hamilton. Se não fosse o ralo ali, teria talvez uma situação mais crítica, né? Então, ele se mostrou muito válido, foi copiado já por outras categorias, até as de acesso também. Então, acho que hoje o pessoal já está acostumado. Eu já vi uma foto de um carro sem o ralo, eu estranhei. É estranho. Falei, nossa, que tem alguma coisa... Tá faltando alguma coisa. O ralo, gente, para quem está só ouvindo, ele é aquela parte superior que fica em cima da cabeça do piloto, faz uma curvinha e depois ele junta ali na frente do carro para proteger o piloto, e é uma novidade se a gente colocar aí numa linha do tempo da Fórmula 1. A última pergunta que está entre o nosso top 5, o que é a força G na Fórmula 1? A gente fala de impacto, nossa, tem a força G. O Fábio é piloto também, vai saber explicar para a gente de dentro do carro como que eles sentem isso. Sim, a força G, bom, para quem tem uma dúvida do que seja, né, é quantas vezes a força da gravidade está te jogando para o lado, para o outro, para frente ou para trás, numa curva ou numa aceleração. Então, 2 forças G, por exemplo, quer dizer 2 vezes o peso do seu corpo te empurrando para um lado. O carro de Fórmula 1 ele pode atingir numa curva 4, 5 Gs tranquilamente. Então, o preparo físico tem que ser muito, muito grande, né? A gente vê alguns pilotos treinando pescoço, tudo. Gente, o peso que eles levantam no pescoço ali é assustador exatamente por causa da força G. Lembrando no acidente, por exemplo, no Massa, né? Na situação da mola, chegou a 40 Gs, né? A batida. Então, é muito grande. O piloto precisa estar muito, muito bem preparado. Então... gente, é realmente esporte de alto rendimento. Sim. A gente não está falando de dirigir carros normais ali. Não, a galera com está certeza. forçando tudo ao extremo. Um outro levantamento que a gente fez foi sobre a relação das buscas no Google, no mundo inteiro, sobre os brasileiros que já estiveram na Fórmula 1. Gente, me chamou muito a atenção a linearidade que Ayrton Senna mantém o primeiro lugar. A gente tem ali um levantamento de 20 anos, então de 2004 até 2024, ele é líder, ele não oscila em momento nenhum, é o mais buscado. Depois a gente tem o Rubinho, Rubens Barrichello, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Felipe Massa. Todos esses tendo uma mudança ali de variação de buscas ao longo do tempo. No Massa a gente vê uma mudança mais agora nos anos 20, agora de 2000, principalmente pela polêmica envolvendo o título dele, as mudanças ali, entrada na justiça, então ele varia bastante. Mas tem outros nomes que continuam nas procuras do Google. Emerson Fittipaldi me chamou muita atenção de ser ali o terceiro colocado. Tem ali uma relação histórica, Fábio, quando você está ali ao redor do mundo na Fórmula 1, eles ainda falam muito desses grandes pilotos que a gente teve, sim, que agora não estão mais na pista? Não, com certeza. Primeiro que o Senna é rei, né? Eu tive, por exemplo, agora em Austin, existe uma idolatria, um reconhecimento do Senna, eu acho que dispensa comentários, principalmente para nós brasileiros, mas isso fica muito claro lá fora. Então, o pessoal fala, você é brasileiro? Senna e coisas... Então, o Senna é inquestionável. O Fittipaldi, em Austin, teve uma categoria de suporte de carros antigos. Então, correram carros de Fórmula 1 de 1960 a 1980. Foi uma experiência fantástica assistir aqueles carros correndo, né? E mudaram muito, né, mudaram gente? Muito. Tinha vários... Daqueles anos pra cá, a gente parece outra categoria. Sim, e curiosidade, é uma das categorias entre eles, que eles dividem, se chama Fittipaldi. Então, existe um reconhecimento lá fora, o Fittipaldi nos Estados Unidos também é muito, muito reconhecido, mas a história dele ao redor do mundo é também inquestionável. Acho que todos os nomes aqui, o Rubens, que eu sou fã, assim, de carteirinha, não só pela Fórmula 1, pela história dele, pelo kart também, eu tive a oportunidade de correr as 500 milhas ou outras provas com ele, gosto muito demais, já fui para Goiânia assistir Corrida do Milhão, que ele ganhou, enfim, coisas de um louco apaixonado por automobilismo. Só fã faz isso. Exato, o Rubinho também é muito reconhecido, né? Acho que quando você entra no ambiente de pessoas que realmente entendem do esporte, acompanham o esporte, e principalmente da Fórmula 1, todo mundo sabe toda a habilidade técnica dele, toda a história, então não tenho dúvidas nenhuma também. E o Piquet, pelo histórico também, enfim, o pessoal também lembra bastante, tinha um dos carros que estavam lá também, associados a ele. E o Massa tem um histórico recente também muito grande, estava em Interlagos naquele episódio de 2008, estava quando a última vitória dele com o Macacão do Brasil. O Massa tem uma história muito bacana, bateu na trave ali o título, mas foi um dos pilotos ali naqueles anos mais agressivo, né? Tem uma corrida noturna onde tenta passar de qualquer forma.
Eu acho que sim, talvez esses últimos episódios tenham afetado um pouquinho a visibilidade dele em relação à Fórmula 1, mas acho que qualquer nome que está nessa tela aqui é de respeito gigante. Nomes de peso, e eu queria, para a gente terminar, te perguntar sobre as nossas perspectivas para o futuro. Aí, como fã de Fórmula 1, de automobilismo, muda, né, a atmosfera do autódromo quando a gente tem um brasileiro, alguém ali para a gente torcer, porque no autódromo, gente, diferente do estádio de futebol, tá todo mundo junto, todas as torcidas misturadas, então tem Red Bull do lado de Mercedes, McLaren, Ferrari. Quando a gente está no Brasil e tem um brasileiro, todas as torcidas são daquele representante. A gente está sem representante já tem muito tempo. Brasileiro batendo na trave aí. Como que tá essa perspectiva? Ficamos na torcida para que logo, né? A gente escuta bastante os rumores, né? O Drogovic está participando do GP ali do México como treino livre, participou, veio. O Bortoleto teve todo o boato de que ele não ia mais, então tá todo mundo, acho que, ansioso para saber. No final, a torcida é para que a gente tenha um brasileiro. Acho que o Brasil tem, né, uma história muito grande na Fórmula 1, tem ótimos pilotos em formação. A gente sabe que só isso não é suficiente para estar na Fórmula 1, mas a gente torce para que logo a gente tenha algum torcedor. Como você diz, estar lá em Interlagos, todo mundo está junto, todo mundo é fã do automobilismo ali. Mas quando um brasileiro está, é completamente diferente a atmosfera. Então, espero que logo um deles ou outros que estão por vir estejam lá oficialmente para a gente. E você que acompanha categorias de base também, como o kart aqui no Brasil, deve ver que a gente tem muitos talentos desenvolvidos aqui no Brasil, mas que não chegam até a Fórmula 1. Gente, são só 20 pilotos de Fórmula 1 no mundo inteiro. São 20 vagas, é muito competitivo. Uma pena, né, que a gente não veja tantos talentos aí sendo aproveitados. Sim, com certeza. Vamos torcer. Vamos torcer, Fábio Guedes, track marshal da Fórmula 1, falando com a gente aqui na Band News FM. Obrigada, Fábio. Obrigado pela oportunidade.